Fala, investidores, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Hoje é dia 14 de agosto, são 14 horas e 31 minutos, né? 2h30 da tarde, segunda-feira, com o Ibovespa caindo 0,85%. O que eu quero trazer nesse vídeo é um insight operacional, né? Eu acho que é algo mais complexo do que simplesmente emitir um relatório ou fazer alguma coisa desse tipo, e eu acho que no vídeo eu consigo passar muito mais o racional, talvez, ou um insight operacional para que você reflita e veja se talvez algumas possibilidades, né, se encaixem aí no seu portfólio. Então, eu vou usar o exemplo de Petrobras, vou dar aqui algumas justificativas do porquê eu estou usando a Petrobras. Então, primeira coisa, Petrobras tem uma boa liquidez em opções. Petrobras faz parte da carteira de muitos investidores, né? A maioria do pessoal que tem carteira de longo prazo possui Petrobras em carteira, né? E um outro ponto também de questionamento, né, em relação a Petro é o seguinte: a gente tem... Vou primeiro comentar, então, né, fazer de cima para baixo. Então, vamos pegar primeiro a análise técnica de Petro, né? A gente teve um baita de um rally de alta, né? Petro saiu lá da casa dos 21, foi até os 32 quase lá em cima, não passou dos 32 e vai montando o que pode ser uma consolidação de preço, né? Então, esse é o primeiro ponto que me traz aqui a ideia de fazer alguma coisa com Petrobras. Por quê? Porque Petrobras parece ter encontrado uma faixa de preços, né, entre suporte aqui na casa dos 28, 29 reais aqui e resistência lá em cima. Então esse é a primeira análise que eu olho para a Petrobras. O segundo ponto é, historicamente, se a gente olhar historicamente, a Petrobras ela não costuma ficar muito distante, né, dessa média de 200 períodos, né? Então a gente vê que o papel ele abre, né, muito distante dessa média e ele volta. Então ele abre, volta, ele abre, volta, né? Que em 2020 foi a pandemia e tal, mas trouxe ele de volta aqui para a média. Então sempre que ele se distancia muito, né, ele corrige. E a gente tem, né, de novo, mais uma vez aí, o ativo fazendo uma pernona de alta e não fez ainda alguma correção um pouco mais profunda ali. Então se eu tivesse Petro em carteira, eu já ficaria com o pé atrás ali, já pensando em alguma estratégia para tentar travar parte do meu ganho, né? Já que, de repente, eu não comprei Petrobras nesses 30 reais. O segundo ponto que me faz também um pouco de cautela é Petro, né, tem a questão dos preços de combustível, né? A gente sabe que tem uma defasagem aí nos preços e a gente não sabe, né? Se vier esse reajuste, é positivo para Petro, é ruim para o mercado, é ruim para a inflação. Se não vier o reajuste, é ruim para Petro, melhor para a inflação, enfim, fica nesse joga-joga e a ingerência política às vezes faz muito preço em Petrobras. A gente cansa de ver a Petro às vezes com resultado voando, dividendo, um monte de coisa, né? Depois que passa o resultado, depois que passa o dividendo, vem alguma coisa ali e acaba trazendo uma volatilidade um pouco maior para o papel. Então, esse é um segundo ponto que me faz olhar para a Petrobras. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é trazer um insight operacional aqui. Então, a gente tem a possibilidade de misturar duas operações via opções. Então, a gente monta um lançamento coberto, clássico, com Petrobras. Então, para você que tem, né, isso só faz sentido se você já tem uma posição em Petrobras. Se você não tem uma posição em Petrobras e quer entrar no papel, quer montar alguma coisa, talvez essa não seja a melhor estratégia, né? Essa eu penso que é a melhor estratégia para o investidor que possui Petro na carteira, já possui Petrobras e tem, né, opera opções também, isso é importante, né? Não é uma estratégia para quem está iniciando, mas é uma estratégia que ela tem uma característica de gerar essa proteção, né? Um seguro da posição. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso amigo Excel. O Excel é o nosso grande amigo. Uma outra questão também, né? Ricardo, por que você vai simular a estratégia usando o Excel? Porque se você não sabe montar o payoff da estratégia na mão, se você não consegue entender a estrutura via opções na mão, se você não consegue fazer, é porque a estratégia tem algum risco oculto ou porque você não entendeu a estratégia. Então não confiem só nas ferramentas, né, de simulação de operações com opções, né? É interessante também a gente olhar
pro Excel, olhar para o papel, né? Entender a estrutura no papel. Se entender no papel, ok. É porque faz sentido a operação. Se não conseguiu montar no papel, aí tenta a ferramenta de simulação. Se não fizer sentido, não faça, tá? É porque tem alguma coisa ali. Então vamos imaginar, eu vou simular um investidor que ele possui 1.000 ações. Então ele tem uma quantidade de 1.000 ações de Petro 4 na carteira, tá? A ideia é que essas 1.000 ações de Petro 4 estejam na carteira dele com preço médio, né, inferior aos strikes escolhidos para montar a operação, né? Por quê? Porque se acontecer exercícios aí dessas opções, a gente consegue, né, administrar um ganho de capital ainda, né? Se a operação der errado, se a Petrobras continuar subindo, a gente vai ter um ganho de capital ali com parte da carteira e vai ficar com o seguro comprado lá embaixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir no vencimento de setembro, a gente vai pegar as opções de compra. Então Petro está hoje a 30,53. A gente vai pegar aqui uma opção um pouco mais dentro do dinheiro. Então qual que é a ideia? É pegar uma opção que ela tem um prêmio gordinho, né? Que ela paga um prêmio gordinho, né? Então ó, essa opção aqui, por exemplo, 29,29. De intrínseco, ela tem 29,29 menos 30,52, ela tem 1,23. Ela está custando hoje lá no mercado, ela está custando 2,17. Então a gente tem quase R$1 aqui, né, de valor extrínseco para queimar, né, juros para queimar dessa opção. Então eu considero uma opção que tem um prêmio interessante. Então vamos colocar aqui. Então eu vou vender, então essa opção eu vou vender a Petro I302, PETR e 302. Quanto que eu vou receber, né, por essa venda? Então o mercado lá, se eu bater agora o mercado lá vai estar 2,15, 2,16 mais ou menos. Então eu vou lá e bato o mercado a 2,16. Eu tenho 1.000 ações da Petro na carteira. Então como eu posso administrar essa montagem dessa operação? Se a posição fosse minha, eu faria com metade da minha posição. Então eu venderia 500. Por que, Ricardo, você venderia 500? Porque se o mercado continuar subindo, né? Se o mercado continuar subindo, as outras 500 não estarão travado nessa venda coberta aqui. Por quê? Porque a gente sabe, né? Você que opera, você que está assistindo aí, se você não sabe o que é uma venda coberta, é a obrigação de vender as ações no strike, né? Então a gente tem o strike aqui, então a gente vai ter obrigação de vender essas ações no strike de 29,29, caso o mercado fique acima desse valor lá no fechamento dessa opção. Então lá em setembro, né, dia 15/9, se a Petro tiver cotada a 30, a gente vai ser obrigado a vender as ações aqui a 29,29. Então vou fazer com metade, porque se Petro explodir para R$35, eu entrego uma parte da minha carteira a 29 e entrego a outra parte da minha carteira a R$35, né? Eu aproveito a alta, não fico totalmente travado. Então aqui é uma venda coberta, né? Então a gente vai receber R$1.080 aqui para fazer essa venda coberta de 500 opções. Quanto que eu ganho de taxa aqui? Então se eu considerar isso dividido pelo preço de mercado, né? Vamos imaginar que é o preço de mercado aqui. Então eu tenho, vou dividir esse aqui, né, 2,16 pelo preço de mercado, eu recebo uma taxa, né, de mais ou menos ali, uns 7% mais ou menos de taxa, tá até bastante essa taxa para essa venda de call de Petrobras, né, então eu recebo ali 7% em relação ao preço que está no mercado hoje. Aí o que eu faço com esse dinheiro? Vou receber esses 1.080 aqui, esses 1.080 é um crédito que vai entrar na minha conta. Então eu vou num vencimento mais distante, eu posso ir lá em dezembro de 2024, por exemplo, né? E olho uma opção para gastar esses 2,16. Então, mas aqui tá ruim. Então aqui não tem liquidez também nesse vencimento. Vamos procurar um outro vencimento. Eu tinha dado uma olhada no vencimento de dezembro de 23. Então, dezembro de 23, eu tinha encontrado algumas opções aqui. Mas eu estou olhando errado. Então, vou voltar lá. Dezembro de 24, né? A gente tem que olhar opções de venda. Eu quero comprar um seguro. Então, eu tinha visto aqui, ó, por exemplo, essa opção aqui, né? Tá saindo lá 2,30 mais ou menos, né? Tem que pendurar a oferta lá. Essa daqui até estava interessante, né? Ela estava saindo, ó, strike dos 30 e 38
e ela estava saindo a 2,60, né? Ela teve negócio hoje a 2,50, mas também sem liquidez aqui nesse vencimento. Então vamos buscar outro vencimento. Vamos ver julho de 2024, também não tem liquidez. Aí a gente tem que ir caçando aqui uma put que tenha alguma liquidez. Vamos ver dezembro de 2023. Vamos ver vencimento um pouco mais próximo, dezembro de 23. Então vou procurar aqui no strike aqui dos R$29 mais ou menos, 29, 30 reais aqui, ó. Essa daqui teve negócio hoje a 1,80, tá vendo? Então 1,80. Então essa daqui, por exemplo, a gente já conseguiria tentar colocar um robozinho para pescar aqui uma operação. Então eu poderia colocar aqui a compra da put. Então eu colocaria aqui compra de uma put, a PETR X 294, PTR X 294, strike de 30 e 13. Aí eu tentaria pescar, né, um negócio aqui nessa faixa dos 1,80, né? Não pode sair batendo a mercado, tem gente pendurada só no 2,27 lá no book. Tem que pendurar lá, então tentaria pendurar uma oferta lá a 1,85, por exemplo, para comprar 500. Então nessa brincadeira eu gastaria, né, 1,85 vezes 500, eu gastaria 925 reais aqui nessa brincadeira. Então eu conseguiria montar um seguro da minha posição de Petrobras, né? Montaria um seguro das ações da minha Petrobras, recebendo ainda 155 reais. Então eu tenho aqui um vencimento de setembro de 2023 e tenho um vencimento aqui para dezembro de 2023. Então eu monto uma operação aqui misturando dois vencimentos diferentes. Aí agora vamos para os cenários prováveis aqui, né? Então, cenário número 1, né? Petrobras cai abaixo dos R$29. Então, Petrobras lá em setembro, por exemplo, fecha a R$28. Então, vamos imaginar que ela cai forte, cai para os R$28. Então, o que vai acontecer aqui, né? O que acontece nesse cenário? Essa opção aqui, de dezembro de 2023, ela vai valer pelo menos, né, isso daqui, ó, esse menos esse, né, vai valer pelo menos o valor intrínseco. Então ela sobe para uns 2,13, vai subir mais porque tem juros, né, não vai ser só 2,13, né, mas o mínimo que ela vai valer é 2,13. E essa opção aqui, ela vai virar pó. Então a gente vai ter lá uma opção que a gente recebeu, vai virar pó, e a outra vai virar 2,13. Então eu posso simplesmente vir aqui, vender as 500 opções que eu tenho aqui a 2,13 e eu fiz, né, um trade. Eu recebi R$155 para montar a operação e desmonto a operação vendendo só essa opção aqui, né, que vai ser a única que vai sobreviver, já que está fechando abaixo, aqui vai virar pó, e essa daqui eu recebo R$1.065. Então eu paguei para entrar e recebo para sair e mantenho as minhas 1.000 ações da Petrobras na minha carteira, não mexo na minha custódia da Petrobras aqui na minha carteira, mantenho lá, né, tenho a queda, né, no valor das ações, mas recebi R$1.065 ali ainda por essa operação. Cenário, né, participa aí desse cenário também. Pô, eu posso manter essas opções na minha carteira, essa aqui vai virar pó, então isso aqui vira pó, né, não vai existir mais, vai virar pó. Mantenho essa posição na minha carteira e eu sei que até dezembro de 2023 eu tenho um seguro, né, de Petrobras a R$30,13. Então não importa, a Petrobras pode cair lá para os R$15 que eu vou ter esse seguro nos 30,13, né? Então esse é o cenário número 1, né? Duas possibilidades. Você pode fazer o trade aqui, né? Recebeu para entrar, recebe para sair. Ou você pode simplesmente manter essa opção na sua custódia até dezembro de 2023 e você decide o que você vai fazer. Se você quer exercer a put, você vende as Petros que você tem a 30,13 e beleza, né? Teve o seu seguro lá da posição. Ou você pode simplesmente optar por usar essa put. Essa put serve como garantia para outras estruturas via opções também, que aí pode ser tópico para um outro vídeo aqui mais avançado. Então, cenário número 1, fechou. Petro fecha abaixo dos R$29, 28, 27. Enfim, Petro cai de preço ali expressivamente, tá?
Cenário número 2, Petro continua subindo, vai lá para os R$ 33. Então vamos imaginar que o cenário sobe lá para os R$ 33. O que vai acontecer? Essa opção aqui, ela vai continuar existindo, né? Ela não vai virar 100% de pó, porque ela vence só lá em dezembro. Então você vai ter, né, uma opção aqui no 30 e 13 que dá para usar como garantia para outras coisas, até mesmo como o seguro da sua posição, né? Vai que Petro volta para baixo dos 30 até dezembro e você, né, mantém o seguro na carteira aqui e você corre o risco, né, o exercício das 500 ações que você tem a 29,29. Aí sua custódia aqui cai para 500 ações, você recebe de volta, né, você vai ter uma entrada de caixa aqui dos 29,29 vezes 500, né, para você fazer outra alocação, para você montar outra operação, para você colocar na renda fixa, para você girar a sua carteira, fazer um balanceamento dinâmico, já que é realização de lucro, né? Realizar lucro nunca é ruim, né? Não é porque o ativo continua subindo que você vai ficar chorando, né? O ideal é entregar o papel, às vezes, no lucro e você mantém o seguro da carteira. Então, essa é uma estratégia simples, né? Envolve a venda de uma opção coberta, o lançamento coberto, então a venda de uma call coberta, com a compra de uma put longa. Então, o maior macete dessa estrutura, o maior racional dessa estrutura, o que é? É procurar as opções ali que a venda da call pague a compra da put. Então, se você quer montar um seguro de uma posição que você tem em carteira, essa é a forma mais efetiva que eu conheço, tá, no mercado de opções, de montar. Você monta um lançamento coberto, pega o dinheiro que você recebe do lançamento coberto e compra put longa. Não é comprar put curta, é comprar put longa. Só as puts longas trazem mais proteção. A put curta tem um vencimento muito curto, né? Ela traz um seguro curto. Quando você fecha o seguro do seu carro, você fecha para um ano. Você não vai fechar um seguro do seu carro para uma semana, 40 dias, né? Você quer um seguro tranquilo. Então, nesse caso, por exemplo, é um seguro aí para 4 meses, dezembro de 23. Aí dá para ficar procurando, né, liquidez nas opções através de ferramentas mais sofisticadas. Espero que gostem, é para trazer um insight operacional e das possibilidades que as opções trazem. E se o vídeo, né, for muito avançado para você, confere no meu canal aí, tem um monte de playlist e dá para trazer bastante insights operacionais e te trazer a parte conceitual aí para que você entenda como funciona uma operação dessa. Um grande abraço.